Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos dando sequência aqui com mais um vídeo no canal e que bom que você está aqui. Juntos seremos edificados nessa palavra e vamos avançar no reino de Deus. Amém? E hoje o tema será integridade. E para darmos início, vamos abrir a Bíblia lá em João, capítulo 20, nos versos 30 ao 31, que diz assim: os discípulos de Jesus ouviram fazer muitos outros sinais miraculosos, além dos que são mencionados neste livro. Mas estes estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenham vida em seu nome. Sabe, os milagres eles vêm para solucionar problemas impossíveis, os tornando possíveis. Mas também eles têm a eficácia de fazer com que a fé seja gerada naqueles que têm um coração incrédulo, e também tem a eficácia de elevar a fé daqueles que já acreditam. Imagine só a gente presenciar ou viver um milagre, de olhar e falar, só pode ter sido Deus. A nossa fé vai lá em cima, as pessoas que não acreditam passam a acreditar, né? Pelo menos a probabilidade maior disso acontecer é muito grande. Então, os milagres vêm para mexer com a fé das pessoas também, para mexer com a nossa fé. E eu fiquei questionando esses dias, será que os milagres, se eles acontecessem com mais frequência nas nossas vidas, no nosso meio, será que solucionaria o problema da falta de firmeza e constância no Senhor? Eu creio que não. Sabe, porque existem pessoas que já viveram milagres grandes na sua própria vida, ou presenciaram de pessoas próximas que viram que foi Deus mesmo, mas mesmo assim elas são encontradas hoje enfraquecidas na fé ou até mesmo desviadas. Eu fico me perguntando, os discípulos viram tantos milagres, mas o que fez com que eles permanecessem firmes e constantes e gerassem outros discípulos e outros discípulos até chegar nos dias atuais? Será que só foi os milagres? Imagine só se Jesus fizesse os milagres que foram feitos, mas tivesse uma vida, uma conduta totalmente diferente daquilo que ele ensinava e pregava. Será que o evangelho chegaria nos dias de hoje? Com toda certeza não. E é isso que eu quero falar, o valor da integridade. Jesus, ele ensinava, pregava e realizava os milagres, mas tinha uma conexão com aquilo que ele falava, com aquilo que ele praticava. Era uma conduta reta. Tanto que a gente vai ver aqui em Mateus, no capítulo 22, dos versos 15 ao 22, que diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, nas suas próprias palavras. Enviaram-lhes discípulos com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, diz-nos o que pensas, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Jesus foi colocado à prova nessa situação, mas ele não se desviou. A integridade dele foi firme, porque a integridade dele é inabalável. Se a gente for ver lá em Deuteronômio 32:4, diz que ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. O que faz com que a gente siga a Cristo e siga fielmente é porque ele é fiel conosco. Ele é íntegro conosco. Isso faz parte da sua natureza. É como eu disse, existe uma conexão daquilo que ele ensina, fala, promete com aquilo que ele pratica. Ele de fato cumpre aquilo que ele fala. E um dos significados que eu achei da internet de integridade é assim:
Integridade significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, ética, justa e honesta. Existe um versículo que diz lá em Tiago 5,12: sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja realmente sim, o não seja não, para que não caiam em condenação. E isso é assim que o nosso Deus flui, com integridade, onde nós passamos a nos relacionar com Ele ao ponto de dizer: Ele é digno de confiança, Ele é digno de nos render totalmente a Ele, pois estamos seguros, porque o que Ele promete, Ele cumpre. O seu sim, de fato, é sim, e o seu não também é não. E é isso que falta para a gente vivenciar uma vida de firmeza e constância no Senhor. Mas a gente precisa analisar também que não basta nós recebermos da integridade do Senhor e acabou. Não, nós estamos vivenciando aqui na terra como canais de Deus. E nós precisamos também agir com integridade. Nós precisamos ter o nosso sim como sim e o nosso não sendo de fato não. Nós precisamos entender que a integridade ela tem um impacto muito grande. Quando ela é praticada, ela tem um impacto positivo. Mas quando ela não é praticada, temos um impacto muito negativo. Olha só, em 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico, livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade, pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Então perceba, a pessoa que deseja uma posição ali de bispo, vamos dizer assim, do pastoreio, ela precisa ter várias características, e a maioria dela faz menção à integridade, à conduta da pessoa. Apenas uma diz que ela deve ser apta para ensinar. Olha só, então não adianta a gente saber de Gênesis a Apocalipse e querer transmitir Deus para as pessoas, conhecer tudo, se a gente não tiver uma vida íntegra. Porque a integridade, ela gera credibilidade. E a credibilidade é a moeda do cristão. Como diz Tiago Borba, que faz parte da diretoria do nosso ministério e pastor da sede. A credibilidade é a moeda do crente. Tem gente que está pregando alinhadíssimo com a palavra. Está falando o que é correto e segundo as escrituras. Mas por conta de não ter uma vida íntegra, de ter uma vida contrária daquilo que ela está falando, as pessoas têm resistência de receber de Deus, por conta da falta de credibilidade que vem da falta de integridade. Não basta a gente conhecer, nós temos que viver, ter que ter conexão com aquilo que nós estamos crendo, falando, com aquilo que nós estamos agindo. Irmãos, imagina só um pastor, essa posição tem erros que não competem mais de um pastor cometer. Um adultério, por exemplo. Olha o quão prejudicial é um pastor que cai em adultério. Ele prejudica primeiro a sua vida, a vida da sua família e depois a igreja. E na igreja existem pessoas de vários níveis, que são bebês espirituais, as que são maduras espiritualmente. As que são maduras sabem diferenciar. O meu Deus não errou, o meu Deus é fiel. Quem errou foi a pessoa do pastor. Mas as bebês espirituais, elas estão recebendo daquele homem que está nessa posição e essa confiança é quebrada e muito provável a confiança com o Senhor também vai ser quebrada, porque não tem maturidade, não tem firmeza doutrinária, não tem um conhecimento sólido das Escrituras. Olha o tanto que é prejudicial a falta da integridade. E aqui fala que o bispo deve governar bem a sua casa. Sabe, tudo começa na nossa casa. Na nossa casa somos realmente quem somos. A nossa integridade, ela deve começar na nossa casa. Sabe, esse negócio de viver por aparência,
Se a gente começa a fluir nessa coisa, é muito fácil a gente se perder nisso, porque é um anjo na igreja, é dado como um anjo na igreja, mas em casa é o cão, sabe, irmãos? É fácil fluir na aparência, mas pode ter certeza que uma hora a máscara cai, uma hora a conta chega, e as pessoas não se ligam que a falta da integridade, o impacto que ela tem nas famílias. Deus criou a família e por meio da família Deus se mostra, principalmente na figura paterna e materna. Se há falta de integridade, existem pessoas que têm dificuldade de chamar Deus de pai por conta do pai terreno que teve aqui na terra, ou que ainda tem. Como é que eu vou falar que o meu Deus é um Deus fiel que me promete e cumpre, se o meu pai terreno nunca cumpriu aquilo que disse? Pelo contrário, enganava e enganava. Tem pessoas que têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus porque teve dificuldade dentro da sua família com pessoas com falta de integridade. Pessoas que estão com a posição de ser mais maduras, de ensinarem o caminho que devem seguir. Sabe, está tendo uma inversão. Tem filhos que estão direcionando os pais. Não é mais os pais que estão direcionando os filhos, muitas vezes. O pai ou a mãe precisa ter uma vida íntegra. Isso vai ter consequências maravilhosas na vida de um filho. Eles vão se relacionar melhor com Deus. Eles vão entender melhor a natureza de Deus. Mas a taxa de divórcio só tem aumentado. E divórcio que é causado por falta de integridade. E os filhos estão no meio disso tudo. Sabe, a integridade é um pilar importantíssimo na vida das famílias. E se a família está com um pilar forte, ela é fortalecida nesse pilar, pode ter certeza que vamos ter igrejas fortes e vamos ter irmãos firmes e constantes no Senhor. E vamos parar com esse negócio de, eu estou nessa posição, então eu preciso viver uma vida íntegra. Sabe, eu sei que eu tenho responsabilidades na posição de pastor, na posição que eu estou me colocando aqui de ministrar a palavra para muitas pessoas, mas eu não tenho que orar, eu não tenho que me achegar a Deus, ler a palavra, ter um relacionamento com o Senhor para ter uma vida íntegra, porque eu estou nessa posição de pastor e falando com muitas pessoas. Eu tenho que levar isso em consideração, mas a minha motivação principal é porque eu sou filho de Deus. O meu pai é íntegro comigo e eu quero agradá-lo, sendo íntegro também. Então não é uma questão de posição, é uma questão de motivação que se inicia pelo relacionamento com o Senhor, que é digno e fiel. Olha o impacto que tem a integridade na vida de uma família. Provérbios 20, no verso 7, diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos. Como são felizes os seus filhos por conta da integridade dos pais. Pais, e olha que eu não sou pai, mas eu estou me preparando para isso. Nós temos que elevar o temor no nosso coração mediante como nós estamos nos conduzindo, como está sendo a nossa vida. Como diz lá em Hebreus 12:1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Precisamos buscar ter uma vida íntegra, uma conduta alinhada com a natureza que o nosso Deus tem. Pois os impactos disso vai influenciar muitas pessoas, pois existe uma nuvem de testemunha que nos rodeia e começa dentro da nossa casa. Como é que vamos estar diante de Deus no dia do juízo? Porque estamos conhecendo dessa palavra, estamos avançando no conhecimento, agora precisamos praticar. Estamos numa era que tem uma facilidade enorme de receber do Senhor. Olha a internet com vários ministros, várias pregações, vários ensinos. A igreja está se envolvendo também com esse negócio da mídia, com vários eventos. Mas o que adianta se a gente não pratica? E mais, tem igrejas que procuram a performance, só performance. É mídia da mais alta tecnologia,
com mais alcance possível, mas o que adianta se não há integridade na liderança? Sabe, não há mal nenhum ter a performance alinhada com o melhor que tem, porque é o desejo de Deus que a gente vivencie o melhor, que a gente tenha as melhores coisas nessa terra, mas que é com propósito, para termos uma vida íntegra e isso iluminar quem o nosso Deus é. Então fica aqui essa palavra, que a integridade é importantíssimo para a vida de todos os filhos de Deus. E isso vai acarretar para a nossa família avançar naquilo que o Senhor tem. E não só isso, as pessoas que nós convivemos na igreja, as pessoas que nós convivemos no nosso trabalho, elas vão ter facilidade de se relacionar com Deus, de se achegar a Deus, porque a nossa conduta é uma conduta alinhada com a do nosso Pai. Então, para finalizar, eu tenho uma indicação de um livro muito bom, que é Qualificados, do Tony Cook, que está aparecendo aqui. Leiam esse livro, vai ajudar a conhecer a Deus e a se alinhar segundo a sua natureza e estar qualificado diante dele, não pela nossa força, mas de aceitar quem ele é e assim fluirmos. Tem um link aqui na descrição. E eu também peço para você curtir, se caso você foi edificado com essa palavra, de compartilhar com alguém que veio ao seu coração, que você acha que precisa dessa palavra, e também se inscreva para acompanhar mais conteúdos da palavra que vão vir aí toda semana. Então fiquem com Deus e sejam abençoados na prática da palavra. Até mais!